Olá, pessoal! Nós estamos agora no nosso encerramento do Conversas Museológicas desse ano. Em nome da professora Lia Brambila, diretora de popularização da ciência, da professora Laura Pael Duarte, que é a nossa coordenadora do Museu de Arqueologia da UFMS, e eu, Carlos Eduardo da Costa Campos, que sou o representante da Comissão de Pesquisa, Ensino e Extensão do Museu de Arqueologia da UFMS, gostaria de agradecer a vocês pela presença e também passar agora a apresentar esse grande convidado que temos a honra de receber. O professor Pedro Paulo Funari é professor titular de Antiguidade da Universidade Estadual de Campinas, e ele também atua no programa de pós-graduação da mesma universidade, orientando diversos trabalhos na área de história antiga, pré-história, arqueologia e também com temáticas que passam pelos usos do passado, suas recepções atuais. O professor Pedro Paulo Funari é um professor de carreira internacional, ele já participou de vários programas institucionais de pesquisas nas universidades na Inglaterra, Portugal, com vários convênios instituídos que possibilitaram trocas entre os alunos. E nós vamos aqui destacar os seus trabalhos conjuntos com o professor Remessal, na Espanha. Então, nós tivemos vários pesquisadores indo para lá, tanto docentes como estudantes, então eu gostaria de destacar isso para vocês verem a importância desse diálogo com outras áreas, do diálogo com outras instituições. E o professor Pedro Paulo Funari, ele tem livros que são referências no campo de antiguidade e pré-história. Então, pré-história, o professor Funari vai destacar depois algumas das suas obras, mas eu gostaria de chamar a atenção dessa que a gente lê muito aqui na UFMS, que é o livro de pré-história do Brasil, feito com o professor Francisco Silva Noelle. Então, eu destaco essa obra porque para a gente, no campo das pesquisas, dos estudos de pré-história, ela é uma referência no Brasil. Então, falar com o professor Pedro Paulo Funari é sempre um prazer e, ao mesmo tempo, é também uma honra, porque a gente aprende e também não é sempre que a gente pode ter com nossos formadores. Então, como o professor Pedro Paulo Funari foi meu co-orientador de mestrado, mas orientador para mim, porque co-orientador apenas é um título, quem orienta também. Então, a gente ter essas pessoas conosco que nos formam e falando sobre suas experiências é essencial. Então, pessoal, observem isso, peguem essa questão para vocês poderem aproveitar sempre seus professores e aproveitarem esses espaços. Professor Pedro Paulo Funari, por favor, agora é com o senhor. Olha, Carlos, eu queria agradecer muito, dizer que é uma satisfação estar aqui com você, com todos, né? Em particular com você, como você disse, que nós tivemos essa oportunidade de ter essa relação de orientação, que foi muito boa, e eu aprendo sempre muito com os orientandos e fico muito feliz quando eles depois, como é o seu caso, se tornam grandes mestres e formadores de outras tantas pessoas. Eu acho que essa talvez seja a melhor recompensa para todos nós, professores e estudiosos, é ver isso passar adiante. Então, é uma satisfação muito grande, no seu caso também, Carlos, ter essa oportunidade de ver quanto você está podendo levar adiante outras pessoas, né? Bom, então, dito isso, eu queria dizer que o tema de hoje, dessa atividade, que o professor Carlos e eu pensamos em desenvolver, é justamente sobre a questão do ensino de pré-história e os seus desafios. Eu apresento aqui uns slides, e eu peço para o Carlos já passar para o slide seguinte. Esses slides eles estão já disponíveis na base academia.edu. Portanto, vocês poderão fazer lá o download da íntegra desses slides, inclusive deste aqui, que é o resumo da minha apresentação. Então, eu, brevemente, assim, para sintetizar o que eu vou apresentar, e que está aí no resumo, eu vou começar com uma questão, digamos assim, de como o estudo da pré-história, ele deveria ser levado no ensino fundamental e médio, em diversas disciplinas, história, naturalmente, mas muitas outras, geografia, biologia, artes, filosofia, sociologia,
E mesmo português, por que não? Porque português é a origem da linguagem, né? Então, há um campo imenso. No entanto, a grande questão que me parece aí bom, primeiro o seguinte, que os jovens, tanto as crianças quanto os adolescentes, têm muito interesse e curiosidade pelo passado. No entanto, o grande desafio que eu vou mostrar aqui para vocês é o fato de que a formação dos futuros professores nas licenciaturas, ela é muito superficial sobre o tema da pré-história. Não só nos cursos de história, que normalmente alguns ainda têm matérias obrigatórias ou tópicas, mas eu diria que em todas as matérias destinadas à formação de licenciados, né, professores, a formação de pré-história é muito superficial. Isso faz com que haja uma dificuldade adicional no tratamento disso no ensino. Em seguida, eu trato também da questão de que o ensino, em geral, no Brasil e no mundo, devido ao avanço do capitalismo, neoliberalismo, como quer que chamemos, é muito centrado no presente, no presentismo, em estudar, saber viver aqui e o agora, sem passado e sem futuro. Isso é muito deletério, muito ruim para todo o conhecimento. Forma-se os cidadãos com muito pouco conhecimento além das fronteiras nacionais, além do seu passado imediato. Isso em qualquer circunstância, e com alguns exemplos extremos, como os Estados Unidos, e no qual o Brasil também, infelizmente, já tem ido por essa linha há muitas décadas, né? Bom, então, começando, talvez acentuando-se com os militares na década de 60, 70 e 80. Bom, então, aí, a partir daí, eu mostro que procuro mostrar que uma formação mais de repertório, que vá atrás do conhecimento, da formação no repertório por parte do futuro cidadão, é muito importante. E no caso específico da pré-história, eu concluo a minha fala com a questão de que a pré-história, 99% do tempo do passado, os hominídeos e depois nossa espécie, Homo sapiens, viveram pela cooperação, pela convivência, pela igualdade, inclusive paridade e cooperação entre homens e mulheres, de tal maneira que esse passado mais distante da pré-história pode nos servir para um futuro melhor. O passado, ele não precisa estar a serviço de noções reacionárias e supostamente tradicionalistas, como, por exemplo, a mulher deve ficar em casa, ou qualquer outra bobagem desse tipo, ou então o homem é feito para a guerra, a sociedade é feita só de conflitos. Não, ao contrário, nós podemos ver que a maior parte do tempo o ser humano ele baseou-se na cooperação e na igualdade entre todos, e na diversidade também. Então, podemos passar para o próximo slide, Carlos, e justamente eu já vou entrar, então, no nosso tema, que é a profundidade histórica. Profundidade histórica, nós vemos aqui, eu coloquei aqui duas imagens muito interessantes. Uma fora do Brasil, mostrando uma representação de um animal de mais ou menos 35.400 anos, e um pouco anterior, com 39 mil anos de idade, uma mão numa parede. Então, isso demonstra a profundidade da expressão artística, da linguagem humana e do Homo sapiens, no Homo sapiens. Vejam que são milhares e milhares de anos, né? Dezenas de milhares de anos. Depois, à direita, abaixo, nós temos aqui a Serra da Capivara, que é uma das áreas mais importantes e conhecidas de preservação pré-histórica, e particularmente de pinturas parietais, que justamente atestam a cultura desses antigos habitantes, o que também transcende muito
a ideia de Estado Nacional e de sociedades recentes e guerreiras e colonizadas e tal. Podemos passar para o seguinte, Carlos. Então, a partir daí, nós podemos ir para o ponto que eu anunciei de início, que é como isso pode aparecer no ensino. E nós vemos aqui, eu peguei alguns exemplos apenas para ilustrativos. Exemplo de como, naturalmente, aparece, por exemplo, em arte. Né? O ensino de artes, né, educação artística, que não é tão valorizado, mas é bem expandido, há muita educação artística, embora não seja devidamente valorizada no currículo e principalmente na avaliação. Mas, de qualquer maneira, na história da arte, portanto, na educação artística, como aparece no ensino fundamental, nós temos uma referência constante à pré-história, como vocês veem aqui nesse exemplo que eu peguei de uma escola salesiana, em que nós temos as mãos colocadas na parede. Aliás, observação, eu pus uma escola salesiana por 2 motivos. Primeiro, porque é um exemplo, podia ser qualquer outra, mas também pelo fato de que uma escola salesiana, portanto, confessional, no entanto, vejam, prestem atenção que aparecem vestígios com muito mais do que 5.000 anos. São vestígios antiquíssimos, dezenas de milhares de anos. Então, para mostrar que o ensino confessional, digamos assim, salesiano no caso, não tem necessariamente nada que se opor à pré-história, tá? Bem, e depois eu apresento ali os primórdios da humanidade, que é um outro livro, né, em que aparecem ali, vocês veem, pré-história e história, invenção da escrita 3.000 a.C., vejam que o tema é tratado, mas há dois problemas. Primeiro, que é pouco espaço, pela dimensão do tempo. Ali é uma distorção. A história aparece de um tamanho e a pré-história com o dobro. Mas não é isso. Se nós formos ser rigorosos, a pré-história corresponde a 99% do tempo, e não ao dobro do tempo da história. Mas, de qualquer maneira, eu achei interessante isso. Podemos passar para o slide seguinte, Carlos. E ainda no campo das disciplinas do ensino fundamental e médio, um outro exemplo evidente é na biologia. Quando nós pensamos na biologia, no ensino fundamental, como é o caso aqui, desse livro que eu apresento aqui, nós temos a apresentação da evolução em geral e da evolução humana em particular, como vocês veem nesse esqueminha aqui, como as possíveis trajetórias até chegar ao Homo sapiens, que está à esquerda, acima. Pois à direita vocês têm lá o homem de Neandertal, e assim vai indo. Isso evidentemente, é uma hipótese em progresso, em construção, porque a cada nova descoberta, novas interpretações são feitas. Mas, de qualquer maneira, na biologia também temos essa referência. Slide seguinte, Carlos. Na mesma linha, para mostrar que isso aparece também em livros de geografia. Por exemplo, neste livro aqui, que há em muitos estados da federação, História e Geografia do Estado, no estado do Piauí, onde está justamente a Serra da Capivara, nós temos na capa do livro esse destaque à pré-história e às pinturas rupestres da Serra da Capivara, entre outros, mas eu diria até que é o mais notável, o pano de fundo, né, desta capa. Então, veja, na geografia também temos a referência à pré-história. Slide seguinte, Carlos. Bom, com isso nós chegamos ao argumento que eu falei para vocês de início, de que há interesse por parte das crianças e dos adolescentes. Aqui eu apresento já uma obra, à esquerda, uma obra destinada a crianças, traduzida, no caso,
a pré-história passo a passo, no qual vocês veem que é desenhado, mostra o desenho de maneira engraçada, destinado justamente à faixa etária mais tenra. E à direita, vemos a aplicação disto, uma atividade em que as crianças pintam num papel colocado na parede, imagens inspiradas nas gravuras pré-históricas. Então, veja, isso aqui é para mostrar que interesse por parte das crianças há, porque as crianças sempre, até uma certa faixa etária, elas têm curiosidade sobre praticamente tudo. E, portanto, cabe à educação, ao sistema educacional, aguçar e fornecer informações. Esse é o ponto. Slide seguinte, Carlos. Indo na mesma linha, eu já passo no slide à esquerda para a etapa seguinte. Quando a criança passa para a adolescência, que em algum momento é um período longo, a pré-adolescência, depois a adolescência propriamente, os interesses, a curiosidade natural da criança, ela é substituída por uma série de outros sentimentos que são muitas vezes contraditórios, e, portanto, essa curiosidade infantil, ela é substituída por outro tipo de interação com o mundo, talvez menos aberto a essa descoberta do novo, mas, em compensação, muito interessada em se posicionar no mundo. Aí eu pus ali uma imagem que tem tudo a ver com o adolescente, e que o adolescente sempre estará interessado, que é essa imagem que eu pus aí, como era o sexo na Idade da Pedra, né? Isso, o adolescente sempre está interessado no tema sexualidade, né? Então, a sexualidade na pré-história, sexo na pré-história, você seguramente haverá interesse. E ligando a isso, então, quer dizer, ao interesse do adolescente, do jovem, nós podemos passar para o outro tema, que é um livro recente da arqueóloga Marie-Hélène Patou, e que se chama O Homem Pré-Histórico Era Também uma Fama, uma história da invisibilidade das mulheres. O homem pré-histórico era também uma mulher. A história da invisibilidade das mulheres. É interessante, nesse livro, que ela mostra como a mulher foi tornada invisível. Quer dizer, a mulher, ao ser investigada, como ela faz na pré-história, ela encontrará um protagonismo feminino, um compartilhamento feminino nas atividades, na caça, na coleta, em todas as atividades do grupo. Então, isso vai contra, digamos, a ideia expandida de que a mulher na pré-história era segregada, era uma dona de casa, era subalterna, era qualquer coisa assim. Então, veja, isso significa que a pré-história ela pode estar a serviço também da libertação das mulheres, atualmente. Quer dizer, o passado mais antigo serve para mostrar que as mulheres têm exemplos no passado mais distante de como serem livres. Slide seguinte, Carlos. Agora, aí eu passo para a questão que me parece central aqui. É a pouca atenção que é dada à pré-história nos cursos de licenciatura. Eu apresento à esquerda um quadro com disciplinas tradicionais do curso de História, qualquer curso de História. Vocês veem que tem introdução ao estudo da história antiga, medieval, moderna, contemporânea, Brasil, América, teoria. Nem se menciona pré-história. Muitos cursos têm pré-história apenas como optativa. É o caso da Unicamp, em que também tampouco consta essa disciplina,
mas ela é ministrada, ela é apresentada em tópicos, em disciplinas optativas, digamos assim. Mas, portanto, isso é uma questão importantíssima. Como o professor de história pode desenvolver o tema pré-história na sala de aula se ele nunca teve aula sobre o tema? Bom, vamos para a direita. Direita é licenciatura e bacharelado em ciências biológicas. Se vocês forem ver ali, tem muita coisa, naturalmente. Não vou ler como eu fiz no caso da história. Mas tampouco há referência à evolução humana, que significa, como eu disse, 99% do tempo do homem como animal. Né? Então, também o professor de biologia talvez tenha uma certa dificuldade em tratar da evolução humana. Slide seguinte, Carlos. Eu fiz também questão de pôr o curso de letras, porque o curso de letras, eu também não vou ler, que são muitas disciplinas, mas são todas importantes, mas, de qualquer maneira, o que caracteriza o ser humano, como vocês viram, a nossa espécie Homo sapiens, com certeza, é a comunicação. E comunicação, como vocês viram, nas paredes, há tantos milhares de anos. Ora, isso significa que havia já linguagem oral também. E um curso que ensine o português, que é o que a criança vai ter na escola, ele deveria ter uma atenção também à questão da profundidade histórica da linguagem, que vem de milhares de anos. Tampouco na formação do licenciado em letras isso aparece. Vamos lá, Carlos, o slide seguinte. Bom, então, feitas essas observações, podemos passar para, digamos assim, o diagnóstico. E eu sigo aí o historiador francês François Hartog, vivo, e ele tem um dos livros dele, que foi traduzido para o português, muito importante, é este, Regimes de Historicidade, Presentismo e Experiências do Tempo. E o argumento dele é que nós vivemos o presente apenas. Eu vou ter a tese do autor, tal como resumida aqui. Mesmo que seu fortalecimento recente seja indubitável, tal foco posto no presente, por si e em si, que denominam presentismo, não constitui fenômeno novo. O que temos experienciado no Ocidente ao longo do século XX é uma ênfase crescente no presente enquanto tal. Quer dizer, ele vai dizer, isso se acentua no final do século XX, e ele no século XXI, então isso é mais acentuado ainda, mas ele já está presente desde o início do século XXI. A historiografia profissional restabeleceu um interesse pelo passado e pelo presente. O selvagem torna-se moda em meados do século. Descrença no progresso das sociedades. E o que descrença no progresso é importante aqui no argumento do Hartog? É que, se nós não temos a esperança de um futuro melhor e diferente, nós, portanto, não precisamos do passado, nós vamos viver só o presente. Essa é a situação no qual o Hartog já, no final do século passado, já nos advertia. Nós vivemos já décadas depois. Esse fenômeno se acentuou. Seguinte, Carlos. Com isso, nós podemos dizer que vivemos esse mundo que vocês veem nessa foto aí. É um mundo em qual as pessoas estão vivendo o presente e estão pouco comunicativas ou cooperativas. Vejam ali que temos 6 jovens numa mesa, os 6, nenhum fala um com o outro, todos estão, cada um no seu respectivo celular. Isso aqui, é lógico, é um momento. Estou dizendo, não vamos levar isso ao extremo, né? Não quer dizer que as pessoas não tenham mais relação pessoal. O que significa apenas é que há uma centralização da vida nesse
no momentâneo. E também no virtual, né? Nós vemos agora aí com essa criação dessa empresa nova Meta, né? A ideia do virtual, não do real. Então, isso tudo nos afasta do passado, mas nos afasta principalmente do futuro, porque o futuro, ele é feito por nós. Agora, a maneira como esse presente se apresenta é como sendo, nós não podemos fazer nada para que o mundo seja de alguma outra maneira. Resta a nós nos divertirmos dentro de algum ambiente. Bom, slide seguinte, Carlos. Bom, aí eu faço uma observação a respeito da questão da importância do estudo, que eu já havia mencionado no início, quer dizer, a profundidade do repertório necessário no estudo não se aplica só àquelas disciplinas que eu havia mencionado, as disciplinas do currículo, mas se aplica também à religiosidade. Eu gosto de citar isso aqui, porque as pessoas acham que o criacionismo está na Bíblia, ou é uma coisa que surge da Bíblia. Não é isso, ao contrário. Vou dar um exemplo. Santo Agostinho, lá no final do século IV, início do século V, ele estava propugnando toda a história da teologia se constrói em torno da ideia de interpretação alegórica, significa não literal. Você tem uma historinha na Bíblia, ela não significa aquilo que está escrito literalmente, ela significa alguma outra coisa que o teólogo ou qualquer um vai propor. Isso já estamos falando de Santo Agostinho. E eu pus uma frase aqui em espanhol que é a seguinte, achei interessante: ninguém, acentuado, toma a Bíblia 100% de forma literal. Só dizem que o fazem quando lhes convém. Lógico, inclusive os cristãos fundamentalistas fazem isso, porque, naturalmente, no momento em que você seleciona uma frase, você deixa de lado um monte de outras frases que são absolutamente contrárias ao que você está defendendo. O exemplo o exemplo do tratar o outro como a si mesmo, virar a face quando Jesus, quando dá um tapa, você vira a face. Isso contradiz literalmente outros preceitos que falam para você matar a pessoa que fizer algum comportamento X, Y, Z. Portanto, 100% literal não existe isso. Ao contrário, então é uma manipulação. Então, a formação de um repertório e o conhecimento serve não só a história, filosofia, sociologia, geografia, mas também até a religiosidade. Beneficia-se muito. Slide seguinte. E eu vou dizer uma coisa ainda. Eu não pus slide aqui, mas mencionei no resumo, é o seguinte: isso não se refere ao cristianismo só, não. Se refere também ao judaísmo e ao islamismo, que eu conheço um pouco melhor, as outras nem tanto, mas essas aí sim, a maior parte da interpretação islâmica não é literalista, é alegórica. A interpretação judaica é alegórica, não literalista. Bom, isso vemos, como eu falo aqui, ó, a pré-história estudada em Israel, pré-história estudada na Turquia. Israel, judaísmo, Turquia, islamismo, e lá a pré-história tem muito apoio e muita pesquisa. Bom, aí vamos ao outro aspecto, que é, já caminhando para o final, eu vou dizer o seguinte: eu disse a vocês que esses 99% do tempo em que os hominídeos, o ser humano, Homo sapiens, viveram como caçadores, coletores, e que vão atrás de também carcaças de animais. Portanto, estava baseado, eu pus aqui um resuminho em inglês desse tipo de sociedade. Sociedade igualitária, sociedade da hipercooperação. E aí tem uma série de características que ligam com linguagem, coordenação interpessoal, ideologia, altruísmo. Bom, eu
pus apenas como um aide-mémoire, para vocês terem um quadrinho aí, né? Podemos passar para o seguinte, Carlos. Então, o argumento é cooperação. Somos, como animais, cooperativos. Isso não é de estranhar, porque se nós formos observar os outros animais, que não nós, humanos, são cooperativos. Vou dar um exemplo. Você pode pegar grupos de diversos tipos de animais, eles caçam outros animais, quando são carnívoros, né? Mas eles não matam-se entre si e nem comem-se entre si. E assim também o ser humano. Bom, então a cooperação. Segundo, o papel da mulher, que eu havia anunciado lá com o livro da francesa, dizendo que o homem pré-histórico é também uma mulher, e ela fala isso, que a mulher sempre teve papel ativo e igualitário, tanto assim que hoje povos caçadores-coletores, como os que vocês estão vendo aqui, na África e no Oriente, olha, meninas caçando. Então, isso que na pré-história se tem encontrado e proposto como interpretação, mulheres caçadoras, junto com os homens, não que fossem elas caçadoras, não, junto com os homens, você encontra isso no dia de hoje, numa sociedade caçadora-coletora. Então, segundo aspecto é cooperação, igualdade. Seguinte, Carlos, slide seguinte. E aí, o principal não digo, não é o principal, mas é uma coisa muito importante, é a inexistência do trabalho. Trabalho, a gente pensa assim, o trabalho é algo importante para o homem. Bom, o trabalho é uma invenção recente das sociedades históricas, das sociedades que têm agricultura, e a palavra trabalho, no nosso idioma, significa algo que vem de trepalium, em latim, que significa aquilo que te dá a pancada. Por isso que se fala em trabalho de parto, quer dizer, a dor violenta da mulher na hora do parto. E trabalho é dificuldade, é coisa ruim. Em inglês também, travail é aquilo que é a pancada. Vem de travail em francês, que em inglês foi tomado com esse sentido mais específico, que é de levar pancada. Então, veja, agora, mas a humanidade não viveu a maior parte do tempo tendo que trabalhar, não, ao contrário. Aí eu pus essa frase aí, os caçadores e coletores tinham mais tempo livre do que os depois agricultores, que somos nós. Eles viviam, tinham que caçar, etc., mas não viviam para a caça, nem viviam para a coleta. Viviam por meio de caça e coleta. Mas não precisavam acumular caça, acumular coleta. Então, eu acho que isso também é importante, porque significa que o estudo da pré-história ele pode ser usado no presente para pensarmos que o futuro pode ser também mais cooperativo, mais igualitário e mais voltado para a vida. A vida, cooperativa e vida. Leisure time diz aí, né? Bom, slide seguinte, Carlos. Bom, aí eu vou já caminhando para a conclusão com indicações bibliográficas. Bom, as indicações, há livros, como, por exemplo, esse livro, Os Antigos Habitantes do Brasil, que é um livro voltado para crianças, e que teve... Eu fiz o roteiro, mas o Galdino, que é um grande especialista em crianças, que escreveu, digamos assim, e teve ilustrações também. Então, vejam, existe muito material sobre pré-história universal e pré-história brasileira em que a criança gosta. À direita é já os estudos para a formação do professor. Porque, como eu disse, o grande problema está na formação do professor. O professor tem que estudar um pouco isso. Idealmente, de maneira
programática deveria estar nos cursos de licenciatura. Por exemplo, esse livro, então, Pré-História do Brasil, já mencionado pelo Carlos anteriormente. Podemos passar para o slide seguinte. Nós temos, eu cito aqui mais dois na mesma linha dos anteriores. O livro da Rose Claire, que é um livro para ser usado com os alunos, O Homem na Pré-História. É um livro já tem um certo tempo, da moderna, mas... e por que eu pus a Rose Claire? Porque eu antes havia posto um livro francês traduzido para português. Isso é muito bom, mas temos livros também brasileiros sobre pré-história universal. Não só sobre pré-história do Brasil, antiga ocupação do Brasil, mas a ocupação do planeta como um todo e nesses milhões de anos anteriores. Então, temos material para ser usado em sala de aula. E para a formação do professor, também temos muito material e muito bom. Por exemplo, este livro de bolso da LPM, um livrinho de 100 e poucas páginas, de facílima leitura, que é do Chris Godden, que é um arqueólogo britânico, pré-história, no qual ele trata dessas questões todas que eu falei aqui, trata de mostrar como houve uma historiografia sobre como se viu a pré-história, como isso mudou com o tempo, como houve uma imbricação entre colonialismo moderno, imperialismo e a pré-história, uma visão, digamos assim, que inferiorizava os colonizados, inferiorizava os povos, como eu disse, caçadores-coletores e tudo mais. Então, é muito bom esse livro, entre outros, eu recomendo. Mais um slide, eu não sei se temos mais um, eu sou ruim de... Temos, esse é a conclusão, essa é a conclusão. Então, eu apresento aqui o lema dessa minha fala a respeito da pré-história: cooperação no passado, lá nos caçadores-coletores, no presente, nessa escavação que vocês estão vendo aqui, em solo africano, mostrando também que a pré-história e a arqueologia não é apanágio imperialista e nem de rico, ao contrário, ela está em todos os continentes e ela pode ser usada e é usada em todos os continentes, como é o caso aqui na África. E futuro, cooperação no futuro, porque, como eu mostrei, a partir daqueles 3 pontos que eu levantei, quer dizer, cooperação, igualdade de tratamento entre adultos e crianças, mulheres e homens, jovens e velhos, cooperação. O grupo de caçadores-coletores só sobrevive por cooperação, entre idades, entre sexos, entre crianças e adultos e tudo mais. Então, quer dizer, essa mensagem que vem lá, que pode vir da pré-história, serve para nós pensarmos um futuro que seja diferente, que não precisa ser baseado na destruição da natureza, dos homens, na competição, na exploração, na desigualdade. Então, eu acho que a pré-história é importante também por isso. E mais, eu vou concluir com uma questão, é o fato de que se abusa muito do antigo para justificar iniquidades do presente. Por exemplo, se fala assim, olha, a mulher sempre foi submissa, a mulher sempre obedeceu, sempre os homens foram guerreiros. Não é verdade. Muito mais tempo isso não foi, e mesmo quando foi, houve resistência a isso, houve outros modos de vida. Então, isso é importante porque esse abuso do passado significa utilizar as coisas antigas em prol de um presente de conflito, e não da cooperação. Então, nós podemos usar o passado, a pré-história, o mais profundo do ser humano,
para sabermos que nós podemos fazer um futuro diferente. Olha, muito obrigado, Carlos, pela oportunidade de falar aqui para vocês. Eu espero que, com isso, os jovens que estão nos assistindo e que estão iniciando na carreira de professores, de pré-historiadores, historiadores ou o que seja, eles saibam que o caquinho que eles têm na frente pode levar a um futuro diferente. Pode não parecer, mas pode. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, professor. A sua fala é muito importante em vários aspectos. Então, que eu já saliento como uma pessoa que saiu há pouco da rede básica, saí da rede básica em 2018, era justamente esses desafios que o senhor falou sobre como a gente muitas vezes ministrar uma disciplina, ministrar um conteúdo de pré-história, quando, muitas vezes acontece da rede básica suprimir esse conteúdo, já passar diretamente para o assentamento para falar de Mesopotâmia e Egito, quando antiga também é dada, quando é antiga afroasiática, quando a gente já não vai direto para a clássica, vai direto para a Grécia e Roma, né? E quando também isso é ministrado. Porque eu pensava, já houve uma fase em que não se dava pré-história, mas se dava afroasiática e vinha com clássica. Depois, isso também foi sendo tirado, virou só Grécia e Roma, e já chegou a um ponto que nem Grécia e Roma basicamente estão sendo ministrados, já vai direto para a crise do feudalismo, o aluno nem viu isso em alguns lugares, são escolhas que alguns professores podem vir a fazer, devido ao tempo que ele tem em sala de aula, mas fica uma lacuna. Então, eu queria ressaltar a importância da sua fala sobre essa lacuna que esse jovem fica. Então, a gente cria uma lacuna cognitiva no processo de construção cognitiva desse jovem, no intelecto dele, onde ele passa a vivenciar esse presentismo. É um presentismo quando ele não consegue compreender a função do passado, né? Então, eu acho muito importante a fala do senhor, e minha preocupação é, hoje, e continua sendo com meus projetos, a rede básica. Acho que na universidade a gente tem falado muito, tem sido produzido muito, mas a rede básica tem me preocupado devido aos cortes que nós tivemos, os cerceamentos que nós passamos a ter. Então, isso também, pessoal que vocês estão sentados aí ouvindo, que estão ouvindo aqui essa conversa entre o professor Funari e eu, é importante vocês pensarem que também vai se refletir na academia. Se a gente começa a cortar isso daí, a gente depois, para que vai ter essas disciplinas na universidade? Vai chegar a época que nós não vamos... Aí começa a se cortar, e a gente não entende que isso também é uma faca de dois gumes. Vai saindo para a história, vai saindo antiga, vai saindo moderna, até o momento que vocês acham que vai ficar só Brasil? Não, não vai ficar nenhuma, porque vai acabar a história nas universidades. Então, isso é o que, assim, nos Estados Unidos, que eu citei a passando, né, no resumo, esse é o grande problema. Os Estados Unidos tem história e geografia de costa a costa, não atinge nada do resto do mundo, e de dentro dos Estados Unidos, nada anterior à chegada dos colonos ingleses. Então, quer dizer, é uma formação muito limitada. Inclusive, quem faz, o professor de estudos, que eles chamam lá de estudos sociais, e que faz história na faculdade, não tem nada da história do mundo. Sim. A não ser Estados Unidos, a chegada dos puritanos. Quer dizer, como é... Então, que tipo de cidadão vai ser formado? Vai ser formado aquele cidadão que invade o Congresso e qualquer coisa desse tipo, porque não tem noção do mundo. Não tem noção do mundo. Então, eu acho que é gravíssimo isso. A gente está vivendo justamente isso, é uma era da falta de urbanidade, né? Não vou entrar na coisa da civilidade, que a gente pode ficar um pouco... Mas vamos para o princípio constitucional que a gente tem, que é a urbanidade, né? Nós precisamos saber viver com urbanidade, saber respeitar os limites, né, das coisas, que parece que é uma era que as pessoas não conseguem mais compreender, porque elas não entendem processos históricos, elas não entendem o que é falta, né, dos respeitos, dos princípios éticos, morais de um com o outro, da vida em sociedade, quando você quebra, né, essa quebra, onde ela pode levar. Aí você passa a desconsiderar eventos trágicos da história, porque você só olha para o presente. Então, de fato, muitas pessoas nunca vão conseguir compreender a dimensão
dos movimentos nazifascistas e outros na história, porque eles não entendem a dimensão do que foi aquilo, e o problema e a tragédia humana, né? Porque eles não entendem o que é a perda de seres humanos, eles não entendem o que é o outro, a empatia, porque quando a gente não consegue compreender esses laços de cooperação. Exatamente, Carlos. Olha, muito Professor, obrigado, viu, pela oportunidade. Professor, uma pergunta a partir do último slide, porque eu acho que os alunos devem estar aqui um pouco ansiosos. Existe ainda hoje alguns grupos vivendo de forma a manter as características dos caçadores e coletores, pelos seus estudos nas sociedades atuais, porque pode ter chamado a atenção deles, eles estão aqui meio que ansiosos. Olha, sim, a pergunta é excelente. Sim e não, porque é o seguinte: sim, com certeza, nós temos povos que vivem isolados, aqui no Brasil mesmo, e mesmo na África, de certa medida, em certa medida. Então, quer dizer, isso ainda existe, porém, eu diria que é muito residual, porque, no fundo, com a expansão do mundo capitalista, desde o século... Bom, vamos pegar o século XIV, mas, de qualquer maneira, desde sempre, digamos assim, nesses últimos séculos, esses povos têm sido incluídos sem o querer em relações de outro tipo. Então, isso realmente torna muito difícil, se não inviável, o modo de vida caçador-coletor. O modo de vida caçador-coletor, ele é todo um ambiente. Então, na medida que você faz uma pequena introdução aí de trocas e de contato com o mundo, você desequilibra totalmente essa equação. Então, quer dizer, nós podemos dizer que existe, mas é uma coisa, infelizmente, residual. E, ao mesmo tempo, eu acho que... mas é importante que nós, mesmo sendo residual, que nós tenhamos estudos sobre isso, para mostrar que isso existe. Porque a impressão que dá é que, quando você olha, quando você ouve certos discursos, é que isso não, como não existe? Foi assim que nós vivemos 99% do tempo, em cooperação. E em cooperação, inclusive, com isso que eu estou dizendo, com essa ideia de que a mulher ela ficava na retaguarda, o homem fazendo as coisas, isso também, se você vai a uma sociedade concreta, na hora da caça vai todo mundo, criança, velho. Um bicho grande, você tem que, para você conseguir, se for caçar, ou mesmo na hora que você vai fazer comer a carcaça, você precisa ter gente controlando para não chegar outro bicho e comer a carcaça. Então, nós não temos evidências muito fortes de conflito interno, a não ser já bem mais recentemente, conflito intercomunitário, ou intracomunitário. Por quê? Porque o conflito inter ou intracomunitário, ele dificulta, ou até impossibilita. Tanto assim que, se você for ver animais que caçam, mesmo os animais que caçam, eles não brigam entre si. Então, não é só que seja uma coisa só do ser humano, é uma coisa, digamos, da vida social. Você tem conflitos entre espécies, aí sim, porque você quer comer o outro, mas dentro da própria espécie, não. E você pode pegar, inclusive, os primatas, né, que são os nossos parentes imediatos, eles também vivem de maneira cooperativa, com pouca diferenciação de atividades entre macho e fêmea, por exemplo. Então, Carlos, sim, existem e tem literatura. Depois eu posso fornecer também. Perfeito, professor. Professor, muito obrigado. A professora Lia, a professora Laura do museu, a gente está num processo aqui de fechamento, de um monte de coisas, de catalogações, então hoje elas estão em reunião, mas elas deixaram um agradecimento em nome da gente, da nossa equipe, né? Então eu falo em nome delas. É um prazer imenso poder encerrar as nossas atividades hoje, tendo o senhor, que para a gente é uma referência, para a gente é um grande
pesquisador, mas também um grande incentivador, porque assim, a gente tem vários grandes pesquisadores, mas qual é o grande pesquisador e o incentivador, né? Aquele pesquisador que traz para a gente, que incentiva, que faz a gente popularizar, porque eu acho que isso é importante. Não adianta a gente ter pesquisadores que fecham o conhecimento para si. E uma característica marcante do senhor, que é para a gente sempre lembrada, sempre falada, é essa característica da democratização do conhecimento, do incentivo aos vários lugares no país. Então, são várias universidades que trabalham nessa rede, com a Unicamp, com o senhor, e vão com isso crescendo, que a gente vai fazendo essas trocas, a gente vai aprendendo, que vai fazendo a rede, né? A famosa rede e os laços. Então, assim, a gente agradece muito, porque o Museu de Arqueologia, ele passou por reformulações, um museu que está ganhando também cada vez mais apoio e crescendo a partir desse conhecimento que a gente tem com o senhor, das trocas que a gente tem feito. Então, em nome do Museu de Arqueologia, eu agradeço pela sua presença, professor, e esperamos poder contar com o senhor nas próximas atividades do próximo ano. Com certeza, Carlos. Conte comigo e parabéns aí pela atuação de vocês e da garotada toda. Pessoal, então nós vamos encerrar agora o nosso Conversas Museológicas desse ano. Voltamos em 2022 com muitas novidades e agradecemos a presença de vocês que nos acompanharam, bem como dos nossos estagiários e dos nossos monitores, que trabalharam ativamente para que a gente pudesse estar aqui, né, executando essas ações. Não esqueçam nunca que a gente é uma equipe, e a equipe que produziu isso, ela é composta de várias faces, tá bom? Então, eu agradeço a todos e até breve, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.